E agora a Diana Túlio conversa com o deputado federal João Arruda. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. É isso mesmo, estamos recebendo o deputado federal João Arruda pelo PMDB Paraná. Deputado, inicialmente, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui para essa entrevista hoje. Obrigado a você pela oportunidade, Diana. Deputado, vamos começar falando a respeito do trabalho dentro da Câmara dos Deputados. Nessas últimas semanas, a Câmara e o Senado vêm discutindo um assunto bastante polêmico, que é a regulamentação de aplicativos do tipo Uber, Cabify, que são aqueles que tratam do transporte privado de passageiros, né? Isso volta à Câmara para ser votado novamente. Como é que o senhor vê a tramitação desse projeto, a regularização desse tipo de transporte, quais são os benefícios para a população em geral? Importante esse debate porque na Câmara a gente sentiu uma pressão muito grande dos taxistas e agora uma pressão grande daqueles que utilizam o Uber, dos trabalhadores que se envolvem nesse aplicativo. No Brasil não existe uma legislação, assim como no mundo, que permite o uso do transporte privado de passageiros através de aplicativo que é o Uber. Nós não temos no Código de Trânsito e também nem na Lei de Mobilidade. Então era preciso fazer algum tipo de regulamentação. Essa era a pressão dos taxistas, mas passou na Câmara e não passou no Senado. Portanto, eu acho que agora a gente tem tempo para fazer uma discussão mais aprofundada de como fazer isso. É preciso regulamentar para que a disputa de mercado tenha igualdade, não seja favorável a um e não a outro, e também não jogar fora direitos adquiridos. Eu digo sempre que é um momento de transição do Uber, né, do táxi para o transporte privado de passageiros. Por quê? Porque esses detentores de concessões, os taxistas, adquiriram, né, disputaram concorrências e têm o direito de reivindicar os seus direitos. Não é justo que alguém entre no mercado que é só deles, exclusivo deles, porque não está na legislação, e acabe pegando uma fatia do mercado e atrapalhando famílias que dependem desse emprego, desse trabalho. Portanto, é o momento de se aprofundar. O Uber, o aplicativo, isso já é uma realidade. O transporte privado de passageiros é inevitável no Brasil, mas é preciso fazer isso com muita tranquilidade, aprofundar o debate sem sofrer essas pressões. Acho que isso atrapalhou muito e a gente acabou aprovando um remendo que é inconstitucional, porque, como eu mesmo disse no início da minha fala, no Código Nacional de Trânsito e nem na Lei de Mobilidade Urbana existe o transporte privado de passageiros. Existe o transporte de van, que já é de um ponto específico para outro, a van escolar, por exemplo, que tem placa vermelha, mas acionada por um aplicativo ou que você possa pegar na rua, não existe nada. Isso é o táxi. E o táxi daí tem outro procedimento, que é através de uma concorrência pública. Portanto, eu entendo que é preciso regulamentar, mas não acabar com o Uber. É uma realidade, o aplicativo é uma realidade. Acabar com o Uber seria acabar com a tecnologia, com a inovação, algo que está aí e que é inevitável. E a própria população muitas vezes acaba ficando do lado do Uber, do Cabify, desses outros aplicativos por causa do preço, né? Financeiramente, muitas vezes sai mais barato você usar esses aplicativos do que pegar um táxi. Mas é preciso que eles entendam também que sem a regulamentação, o próprio cidadão não vai ter aquilo fiscalizado de forma que seja um transporte seguro, um transporte feito com os cuidados que ele merece, né? Eu tenho muito mais segurança em utilizar um táxi do que utilizar um Uber. O Uber era o modelo executivo de táxi e o taxista já teve que aperfeiçoar o seu atendimento também por conta do avanço do Uber e do transporte privado de passageiros no Brasil. Só que hoje já não é mais... isso já não é uma regra para todos. Existem carros menores que são utilizados sem registro, muitas vezes colocando em risco a vida dos passageiros. Importante que se faça a regulamentação, não é contra o Uber, é para que o Uber e qualquer outro transporte privado de passageiros possa oferecer o serviço com segurança para esse passageiro, assim como nós queremos exigir também dos taxistas, que os motoristas detentores das placas sejam aqueles que transportem os passageiros, que eles ofereçam um bom serviço de qualidade, com carros limpos, organizados, com tudo aquilo que as prefeituras e o poder público exigem.
Deputado, são desafios que os deputados e os senadores vêm enfrentando, toda essa modernização, né, pela qual vem passando o mundo, e com certeza a internet entra nesse circuito também. Vocês têm que cuidar dos assuntos que dizem respeito à internet, redes sociais, entre outros, e o senhor tem um projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha, dizendo respeito àquelas fotos que são compartilhadas, às vezes por companheiros, né, da mulher, e que expõe a mulher a certas situações. Como é que funciona esse projeto que altera especificamente a Lei Maria da Penha? Crime de vingança. Muitas vezes o homem ou mesmo a mulher, depois do término de uma relação duradoura, tem fotos dessa mulher em momentos de intimidade ou do homem e por vingança joga e espalha na internet. A internet é uma coisa nova no Brasil, como você mesmo disse. É preciso regulamentar, por isso que nós fizemos o Marco Civil da Internet, para criar direitos, deveres e garantias. Mas tem certas coisas que são inevitáveis de você preservar, como crimes de pedofilia pela internet, que nós precisamos monitorar, e hoje tem o IP que controla tudo. Mas nós não tínhamos na legislação algo que punisse com rigor esses responsáveis por crimes de violência contra a mulher ou contra o homem, como tem na lei da Maria da Penha. Fui procurado por uma comunicadora lá de Maringá que tinha sido vítima de um crime como esse e teve a sua vida destruída, a vida dela e dos filhos dela. E ela resolveu lutar. Me apresentou uma proposta de um projeto de lei para que a legislação punisse, colocasse na cadeia, que tivesse reclusão para o autor desse crime, coisa que não acontecia no passado e não aconteceu com ela, porque esse sujeito foi condenado, teve que pagar lá meia dúzia de cesta básica e está aí, correndo o risco aí de cometer o mesmo crime com outras mulheres também. É preciso de uma punição rigorosa, porque esse crime é um crime planejado. Então nós conseguimos em primeira instância, no primeiro turno da Câmara, já aprovar o projeto, já está no Senado, já teve relatório favorável já em 2 comissões, e nos próximos dias vão aprovar o regime de urgência. Eu acredito que ele será aprovado e sancionado. Com isso nós vamos proteger. Sabe que depois que eu tive a reclamação dessa comunicadora, me chegaram várias denúncias de meninas jovens, uma jovem lá do Piauí, por exemplo, que teve imagens, ela colocou, claro que a gente orienta para não fazer as imagens, mas não podemos condenar algo que aconteceu, infelizmente, com uma família, com uma pessoa. Saiu lá uma imagem dela com o namorado, ela tirou, foi induzida, seduzida a fazer isso, fez, jogam nas redes sociais e acabam com a vida daquela menina. Aquela menina do Piauí acabou se suicidando porque soube que ele divulgaria as imagens. Então isso acontece quase todos os dias, são diversos, a gente não fica sabendo porque as pessoas têm vergonha de falar, mas é preciso criar dispositivos na lei para que esse crime premeditado, planejado, seja combatido. E às vezes a gente não tem dimensão de que proporção pode tomar um compartilhamento como esse, né? Às vezes um simples compartilhamento, a pessoa posta ali num grupo de amigos do WhatsApp, por exemplo, mas aquilo se espalha com uma velocidade e com uma proporção que a gente não tem noção e acaba realmente estragando a vida de muitas mulheres. A força da disseminação na internet é muito grande. E as pessoas se transformam pela internet. Isso tem que mudar, a gente tem que estabelecer uma nova maneira de se comunicar através da internet. Não é só aquele ódio. A internet não pode ser terapia, momento de você entrar lá, ficar xingando todo mundo. É como se você invadisse a casa de uma pessoa e começasse a gritar, a berrar e falar palavrões. Isso não acontece, as pessoas sabem se comportar, se conviver em sociedade. A internet é a mesma coisa, é um espaço público que tem que ser respeitado, a interação tem que ser em nível elevado. Mais um assunto nacional, antes da gente entrar nos regionais aqui, deputado. O senhor foi a favor da reforma trabalhista ou da modernização, né, das leis trabalhistas, como vem sendo dito. Por que o senhor foi a favor dessa reforma? Vou citar um exemplo para você. Aqui no estado do Paraná, mais de 80% das empresas são pequenos empreendedores, microempreendedores individuais, aqueles que estão enquadrados no Simples, que pagam impostos mais baixos e muitas vezes trabalham mais de 10 horas por dia, não tiram férias e a remuneração é de 2 salários mínimos. Então a gente vem de um momento lá atrás que, claro que tinha trabalho escravo, que tinha exploração do trabalhador, e isso precisa sempre ser combatido. Mas hoje não, o empreendedor é quase que um parceiro do trabalhador. Nós precisamos unir o trabalhador com o empreendedor.
fazer uma composição, essa disputa tem que parar de existir. E uma indenização, uma ação trabalhista, uma interpretação equivocada de um juiz por conta da legislação que é tão quadrada, tão atrasada ainda hoje, depois que nós aprovamos, ela melhorou e foi aperfeiçoada. Pode quebrar uma empresa como essa, a possibilidade desse trabalhador. Então ele fecha a empresa dele, ele já não tem dinheiro, não ganha muito e acaba tendo que pagar uma grande indenização, uma ação trabalhista. Se tem culpa, tem que pagar. E alguns equívocos, alguns pontos que eu tenho divergência na lei, sei que recebi críticas e muitos receberam por conta da lei, questão da mulher gestante, por exemplo, todos esses pontos eu votei contra. Isso, o itinerante também, que queriam cobrar, tirar as horas de trabalho do trabalho itinerante, às vezes o ônibus que transporta conta como hora de serviço e é um benefício que o empresário quer dar para o trabalhador. Essas coisas precisavam ficar mais claras e foi o que nós fizemos na lei. A modernização é promover a transparência, o diálogo entre empregador e trabalhador. Um precisa do outro. Combater, fazer com que um faça o combate contra o outro, trabalhar contra o desenvolvimento do país. Certo, deputado. Eu vou só fazer um intervalinho aqui, deram mais um pouquinho de tempo para a gente conversar. Então a gente vai para o intervalo comercial, a gente já volta conversando com o deputado federal João Arruda.